Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas 15, deixa eu só achar aqui a referência um pouquinho para frente aqui do primeiro. Nós vamos falar hoje, domingo da família, né? Então nós vamos falar sobre o filho pródigo. Achou aí? Lucas 15, 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Quero falar com você nessa manhã de domingo de família, conselhos do filho pródigo. Se você pudesse se sentar com o filho pródigo e ouvir ele, o que ele falaria para você? Quais os conselhos que ele te daria? Todos aqui conhecem a história do filho pródigo? Para você que não conhece ela, nós vamos ler ela novamente. Vamos ver o que ele tem para nos ensinar hoje, nessa manhã? Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, te louvamos pela Tua palavra. Tua palavra que é linda, poderosa e que nos edifica a cada manhã. Fala conosco nessa manhã. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo no nosso meio, o Senhor tem liberdade. Que o nosso coração esteja dilatado para te ouvir, aprender e praticar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. O filho pródigo, ele representa a capacidade da perseverança diante das insatisfações do que tem e do desejo de ter, né? Nós nunca estamos satisfeitos. Eu estou vendo a Priscila ali, glória a Deus, Priscila, muito bom ter você aqui, que bênção. Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, sempre queremos um pouquinho mais, algo a mais, e não está errado estar insatisfeito. As insatisfações, elas nos movem, mas eu preciso perceber para onde as insatisfações me movem. O filho pródigo tinha mais motivo para sair ou para ficar? Para ficar. A casa era boa, não era? Tinha tudo, não tinha? Tinha até direito à herança. Quando você vai continuar lendo a história, você vai perceber que o filho pródigo vivia num lar abençoado, numa casa onde tinha fartura. Nesse lar, nós não vemos a figura da mãe. A mãe não se apresenta, mas nós vemos a graça de Deus, de uma forma extraordinária. A graça de Deus que não o acusa, a graça de Deus que não o culpa, a graça de Deus que não vai atrás lá, mas quando ele decide retornar, o espera e o recebe de braços abertos. De uma decisão pessoal. Existem experiências que nós não precisamos ter. Ou melhor, é melhor não ter mesmo. Existem experiências que seria bom nunca precisar passar por elas. Tem umas experiências que marcam a nossa vida de uma forma profunda,
Queridos, quando você olha para uma cicatriz, você não sabe a profundidade e a gravidade da ferida. Todos nós aqui, de alguma forma, temos marcas na alma, marcas na mente, na memória. Essa história, ela apresenta a graça acolhedora em favor daquele que erra e se arrepende, mas também daquele que se arrepende e decide voltar, porque arrependimento sem mudança é só remorso. O arrependimento, ele mostra que eu decidi por uma nova vida, eu decidi voltar ou viver algo novo da parte de Deus. Mas esse texto também, quando a gente olha para ele, nós vamos perceber 3 questões claras aqui, que nós não iremos falar sobre elas, mas elas estão presentes. A primeira delas é a questão judicial. Ele pediu sua herança antes do tempo. Ele exigiu seus direitos antes da hora. É uma questão judicial. Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Queria ser independente do pai, viver com aquilo que achava que tinha direito. Isso é uma questão judicial. Deixa eu dizer para você, Jesus se fez justiça por nós. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso advogado. Toda questão judicial do mundo espiritual, apresente ela no tribunal de Cristo, que Ele resolve para você. Amém? A segunda questão que a gente percebe aqui, que nós também não iremos falar sobre ela, é a questão moral. A decisão desse rapaz o levou para uma queda moral. Ele decidiu desperdiçar todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Tem uma versão que diz que ele gastou o seu dinheiro com prostitutas. Ele decidiu que a casa do pai não estava bom, que ele tinha uma herança, e ele pegou o dinheiro bom e colocou em algo ruim, trazendo dano para si. Ele afetou o pai? Ele afetou o irmão dele? Ele afetou a casa do pai? Mas ele afetou a si mesmo. Uma questão moral. Precisamos olhar para as questões morais da nossa vida e decidir se aquela decisão minha me leva para a casa do pai ou para longe dela. Se me leva para perto de Deus, nós sabemos, Jesus deixou claro, olha, estreita é a porta e são poucos os que se acertam com ela, e larga é o caminho para a perdição. As portas não mudaram, não mudaram. Existe um caminho que ele vai dar direto no inferno, e nós não vamos para ele em nome de Jesus. Nós temos o caminho da vida, amém? A Bíblia, ela apresenta para nós o caminho, nós escolhemos um caminho, escolha o caminho, Jesus de Nazaré, amém? A terceira questão que se apresenta aqui, que nós também não iremos falar sobre ela, é a questão emocional. Ele precisou restaurar a relação quebrada. Ele disse, eu já não sou digno de ser chamado o seu filho. Uma questão emocional. Ele não se achava digno de voltar para a casa do pai. Ele não se achava digno de se relacionar com o pai. Eu não sei você, mas a minha história com meu pai na minha adolescência foi desastrosa. E eu não tenho meu pai hoje para dar um abraço, um cheiro nele e falar, pai, me perdoa. Não tenho. Nas questões emocionais, muitas vezes nós precisamos da graça de Deus manifestada para que sejamos curados. Nenhum homem, nenhuma mulher, mesmo sendo de Deus, na igreja, lendo Bíblia, orando, jejuando, se tiver questões mal resolvidas na alma, conseguirá romper. Vítimas de abusos, traumas, situações de lutas, de desafios, traições, mágoas, feridas, choro. Cada um aqui tem a sua história nessa terra, sim ou não? A emoção da gente aqui, ela sobe e desce de uma forma desesperada, parece montanha-russa. Você sabe o que te espera amanhã? Questões emocionais resolvidas. Ele precisou olhar para si e falar assim, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Mas eu não sou digno. Eu não sou digno de voltar, como é que eu faço? Decidiu encarar os seus medos, decidiu encarar os seus traumas, decidiu encarar
aquilo que o acusava, as acusações internas, e voltar. Eu preciso voltar. Eu preciso restaurar. Eu preciso continuar. Uma aparente grande decisão hoje pode ser uma tragédia no futuro da sua vida. Esse rapaz, ele estava tomando a decisão mais acertada possível para ele. Me dá a minha herança que eu vou embora. Se tornou um desastre. Quebrou, faliu. Foi desejar comida de porcos. Morar no chiqueiro. Vida horrorosa. Por causa de uma insatisfação dentro do ambiente onde esse rapaz vivia. Não estava satisfeito com o pai. Não estava satisfeito com o irmão. Não estava satisfeito com a casa. Não estava satisfeito com a comida. Não estava satisfeito com a cama que dormia. Decidiu ir para acordar um dia com o porco lambendo a cara dele. Olha a situação desse rapaz. Jesus se fez justiça por nós. O seu sangue nos lava de todo o pecado. E o Espírito Santo nos regenera para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, querido? Se você pudesse se sentar com esse rapaz, conselhos de um filho pródigo, o que ele diria a você? O que você acha que ele diria a você? Anotei algumas coisas aqui que eu penso que ele diria para mim, sabe, Wallace? Penso que ele falaria para mim. Então você pensa o que ele falaria para você, o filho pródigo? Eu notei assim, falei, isso aqui eu acho que ele falaria para mim, antes de eu tomar uma decisão. A primeira coisa, cuidado com as suas decisões em tempos de crise. Você pode acabar entre os porcos. Por não estar emocionalmente satisfeito, acreditou que havia coisas melhores. Não, tem um trabalho melhor, tem uma pessoa melhor, tem uma vida melhor. Insatisfeito. Tenha amigos conselheiros. Converse com as pessoas. Troque ideias. Não se precipite. Você já se imaginou chegar um momento da sua vida que tem inveja do que o porco está comendo? Ele desejava comer a comida dos porcos. Olha que momento mais terrível. Esse filho não precisava ir, mas suas insatisfações o aconselharam a ir. Quem você tem ouvido? O Espírito de Deus ou as suas insatisfações? Então, o primeiro conselho que eu acredito que esse rapaz daria para mim é: cuidado com as suas decisões em tempos de crise. O segundo conselho que eu imagino que esse rapaz daria para mim, ele iria falar para mim assim, saiba sair de casa. Saiba sair. Eu me lembro que eu trabalhava numa marcenaria e nós éramos muito pobres, ganhávamos muito pouco. E tudo que eu ganhava, eu chegava e entregava para minha mãe, para ajudar no afazer de casa, ali na comida de casa. E meu pai era um homem duro. Meu pai era um baianão assim, sério, sisudo. O pessoal fala que eu sou bravo, é porque não conheceu meu pai, né? Meu pai, ele era um homem assim, que ele resolvia as coisas realmente de uma forma mais incisiva. Minha mãe era a expressão do amor. Gente, o meu pai me ensinou muitas coisas de valor, amém? Mas naquele dia eu estava com 2 amigos, sentado à mesa, uma mesa simples, madeira. Nem eram cadeiras, eram banquinhos, feitos de madeira, sentado comendo um arroz. Olha, o nosso nível da pobreza, a mistura era mortadela frita. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de comer mortadela frita. É bom pra caramba. Eu gosto. Eu não tenho trauma de mortadela frita, não. É bom, né? Então a mãe falava assim, vai lá no meio da rua, lá na beirada dos terrenos lá, e colhe serraia. Era uma espécie de uma folha que tinha para fazer salada. E aí a gente ia lá e colhia meio amarguinha e tal. E ela fazia uma mortadela frita, um arrozinho branco, e era aquilo que a gente comia. Eu estava ali sentado comendo com 2 amigos. O meu pai entrou. Ele entrou e falou assim
para minha mãe: o que é isso aí, ó? Minha mãe falou assim: é o Edson, que está comendo com 2 amigos dele. Meu pai disse assim: esse vagabundo, além de não trazer nada para casa, ainda traz os amigos para comer o que é nosso? Aquilo entrou dentro de mim. Hoje eu olho para trás e eu tenho certeza que não foi meu pai, foi o Satanás. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida que o meu pai me amava. Eu não tenho dúvida que o meu pai sempre quis o melhor para mim. Não tenho dúvida. Meu pai deu um lar, deu dignidade, deu caráter, ensinou. Mas foi o que eu ouvi. Foi o que entrou no meu ouvido. Olha, presta atenção naquilo que você está ouvindo, que nem sempre é o que a pessoa está falando. Naquele dia eu falei assim: nunca mais eu moro nessa casa. Passados os dias, os meus pais foram embora, minha mãe falou: meu filho, você não vai arrumar a sua mala? Eu tinha 14 para 15 anos. Eu falei: não, mãe, eu não vou com vocês. Eu vou morar sozinho. Eu falei: meu filho, você tem 15 anos. Eu falei: mas eu vou morar sozinho. Saí da casa dos meus pais para voltar muitos anos depois para fazer um concerto, para dar um abraço no meu pai. Em toda a trajetória, Deus cuidou de mim. Mas, gente, vou falar uma coisa para vocês, viu? Teve dia que porco comia melhor que eu. Tinha dia que porco tinha o que comer, eu não. Tinha dia que eu vendia o almoço para comprar a janta. Por causa da minha insatisfação, do meu jeito de ser. Sai quebrando tudo. Sai ferindo pessoas, magoando, ferido, magoado, machucado. Talvez esse rapaz iria dizer: eu saí na hora errada. Eu me envolvi com as pessoas erradas. E eu fui parar no lugar errado. Ou, o lar é um grande hotel de graça, cheio de clientes exigentes. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Né, Regina? Desse jeito. Filhos são temporários, casamento é permanente. Tem que resolver essas questões. O mais difícil é ficar. O mais difícil é decidir ficar e transformar a crise em oportunidade. Fazer dar certo. Faça dar certo. Considere. Talvez você precise estar disposto a considerar uma nova chance para a sua família. Dê uma chance para a sua casa, para a sua família. Olha, pastor, como sair? Se esse filho pródigo fosse nos ensinar a sair de casa, né? Como que sai de casa? Tem um jeito certo de sair de casa? Como que faz? Em Gênesis 24, 58 está escrito assim: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Respondeu ela: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: irmã nossa, sê tu a mãe de milhares de miríades, e possua a tua descendência à porta dos seus aborrecedores. Rebeca está saindo de casa para casar com Isaque, o filho de Abraão, que seria seu marido, mãe de Jacó, mãe de Esaú, história do povo de Deus. Na hora de sair, a família pergunta: você quer ir mesmo? E ela fala: eu quero. Eles chamam a família e falam: então nós abençoamos você para ir. Sair em concordância, sair debaixo da bênção. Gente, vocês assustam o tanto de pessoas que a gente atende de casamento, que a pessoa fala assim: a minha mãe nunca aceitou o nosso casamento. O meu pai nunca aceitou o nosso casamento. Conselho de pastor: senta com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe, faz um almoço bom para eles, uma picanha boa, um suco natureba gelado, gostoso, um presente para eles, pede perdão, manda consertar e pede a bênção. Fala: agora já casei, me perdoa se eu errei lá atrás, mas eu preciso da bênção, do favor de vocês, para que o meu lar seja abençoado. Pastor, não tenho mais o pai e a mãe para fazer isso, como é que faz?
clama pela misericórdia de Deus. Fala: Deus, eu errei lá com meus pais, me perdoa, abençoa daqui para frente. Abençoa. Pastor, separei, e agora? Ora a Deus, para Deus colocar um homem, uma mulher de Deus na tua vida, para você ter um lar abençoado à maneira de Deus. Amém? Nunca saia como o filho pródigo. Nunca saia da sua casa, do seu trabalho, da igreja, do ministério, sem a bênção. A Bíblia diz que, querendo ainda, ele não pôde encontrar mais. Esse rapaz, esse filho pródigo, ele não encontrava mais a graça do pai, porque ele quis, antes do tempo, aquilo que ele achava que tinha direito, e decidiu sair quebrando tudo. Me dá a minha parte da herança que me cabe, que eu vou embora, viver a minha vida. Provérbios 20, 21, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não é, está escrito. Diz que o pastor chegou para o rapaz, falou para o rapaz assim: meu filho, não casa com essa moça ela vai te dar trabalho, mas eu gosto daquela capetinha, pastor. Dez anos depois, o rapaz, mendigo, batendo na porta do pastor. Escolha certo, saiba tomar decisão, aprenda a fechar a porta suavemente. Você nunca sabe quando irá precisar bater nela novamente. Espere o tempo de Deus e que seja o favor e a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Então, o segundo conselho que eu acredito que esse rapaz daria para mim é: aprenda a sair. O terceiro conselho que eu acredito que esse rapaz daria para mim, se eu tivesse sentado com ele, conversando, num banco da praça, talvez, ele me diria: não deixe para dar valor à sua família quando não houver mais jeito. Quando não tiver mais opção, quando estiver entre os porcos ou no inferno. Jesus conta uma parábola de um homem rico e do pobre Lázaro. E esse homem rico estava no lugar do tormento. E ele disse para Jesus: Senhor, manda alguém falar com meus irmãos. Só reconheceu que estava errado quando não havia mais solução. Queridos, está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo final. Depois que passou dessa, que seja para melhor, porque se for para pior, não tem como corrigir. Não tem como voltar. Nós não somos espírito em evolução. Se fôssemos espírito em evolução, Jesus não precisaria morrer na cruz, porque ele morreu na cruz e o seu sangue nos purifica de todo o pecado e nos dá o direito à vida eterna. Termos esse entendimento é necessário. Ele só reconheceu que o seu lar era muito bom quando estava entre os porcos, mas não se sentia digno. O pecado dá autoridade para Satanás acusar você, para colocar mentiras no seu coração. Mesmo não se sentindo digno, volte aos braços do Pai, porque Ele sempre está de braços abertos. Nós servimos um Deus de amor, amém? Agora, vamos concordar como família? Não é fácil ser gentil dentro de casa, quando a gente está estressado, quando o estresse está presente. Não é fácil dar valor, o devido valor ao outro, você concorda? Porque se eu sou o pai desse menino, eu ia falar para ele assim: já vai tarde. Tá querendo ir? Né? Ainda bem que Deus não faz isso com a gente, né? Deus faz. Deus, ele vive. Você já prestou atenção nisso? Deus vive falando para você assim: não vai não, meu filho. Não vai não. Aí a gente vai. Aí a gente volta, né? Aí ele fala: oh, que bom que você voltou. Estava te esperando. Eu falei: puxa vida.
É amor demais, né? Não é fácil ser gentil dentro de casa quando as finanças apertam, não é verdade? É fácil? Não é fácil, né? Quando as portas se fecham do trabalho. Não é fácil ser gentil dentro de casa quando você está cansado e o folgado lá do sofá pede um copo d'água, né? Aproveita que você está de pé. Um pastor chamado Pastor Joaquim, ele disse que Deus ele falou com Caim. Muitas vezes, Caim matou o irmão Abel. Não foi gentil. Deus falou com Caim muitas vezes, e muitas vezes Deus vai falando conosco. E todos nós temos uma coisa chamada cerviz dura. Cabeça dura, você já ouviu? Cabeça dura, você é cabeça dura, hein? Cabeça dura, rapaz. Eu já recebi isso aí, alguém já falou assim, pastor, você é teimoso, hein? Teimoso. Essa semana eu fui trocar de óleo com 2 rapazes amigos meus, e um deles falou assim, vai lá no caixa e paga. Eu falei, tem que esperar terminar o serviço, fechar o S para eu pagar. Não, aqui é diferente, aqui é só ir lá pagar. Eu falei, tem que esperar. Não, é só ir lá. Falei, tá bom, vou lá. Cheguei lá no caixa, a moça falou assim, o senhor não sabe que tem que esperar fechar o S e terminar o serviço? Teimoso, cabeça dura. Às vezes o Espírito Santo vai falando. Ele vai falando conosco. Às vezes Deus vai falando. Deus fala com você através da palavra, através da canção, através do irmão. Deus fala com você através do pastor, fala com você através dos pais. Deus fala com você através da oração. Deus inquieta o seu coração, Deus vai queimando aqui dentro, Deus vai falando para você, não faz assim, não faz assado, não vai lá, não fecha esse negócio, toma cuidado, não entra nisso aí não. Deus vai falando com a gente, né? E o coração vai queimando, né? E Deus fala assim, olha isso aí, ó, vai por aqui que vai dar certo, esse aqui que é o caminho, e a gente está torcendo, querendo para cá, puxando, e Deus vai falando, Deus vai dizendo, olha, esse negócio não vai dar certo, esse negócio vai dar ruim, não entra nisso não. Mas nós insistimos em não ouvir a voz de Deus. Insistimos. Não quer ouvir a voz de Deus. Teimoso, teimosa. Cabeça dura. Me ajuda aí, dá um sorriso para o teu irmão e fala assim, cabeça dura. Cabeça. Provérbios 29:1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Isso acontece quando a gente insiste em tomar a decisão sem ouvir a voz de Deus. Então, terceiro conselho que eu aprendo desse filho pródigo, não deixe para dar valor à sua família quando não houver mais jeito. Para encerrar, celebrar a ceia. Um último conselho que eu aprendo do filho pródigo, eu acho que tem mais, né, queridos? Mas esse aqui eu extraí para nós. O último conselho que eu aprendo com esse filho pródigo, sentado lá naquele banco da praça, ouvindo ele, falando do coração, né? Que conselho você me daria a respeito da tua experiência de vida? O último conselho, ainda que você tenha decidido errado e perdeu tudo, nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para voltar. Caindo em si disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Difícil não é sair. Essa é a porta mais fácil. Difícil é retornar. Porque retornar tem que se humilhar. E a gente é ruim de se humilhar, né?
Mas só existe uma forma das coisas mudarem: voltar. Quando ele volta, o pai faz uma festa. E o pai diz: o meu filho estava morto, mas reviveu. Uma festa, uma alegria. A mesma palavra usada por Paulo, do grego nécros, em Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos ficar de pé?